Hoje nós vamos falar sobre o orgulho e a humildade. Vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, itens 5 e 6. Jesus entrou um dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangido a ocupar, cheio de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos convida: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória, diante de todos os que estiveram convosco à mesa. Porquanto, todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. São Lucas capítulo 14, versículo 1, 7 e 11. Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição especial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados pobres de espírito, pois que o reino do céu lhes pertence. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, que nenhum pretensão alimentar a superioridade ou a infabilidade. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja nosso servidor aquele que quiser tornar-se maior. E nesta outra: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo sanciona, pelo exemplo, a teoria, mostrando-nos na posição de grandes do mundo nos espíritos o que eram pequenos na terra. E bem pequenos, muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. E que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza do céu, e que não se perde nunca: as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhe constituía a grandeza terrena, e que se não leva para outra vida: a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo, senão isso chega ao outro lado do mundo como náufragos, que perderam tudo, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho que, mais humilhantes de si, resplandece na glória o que eles na terra espezinharam. O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que, numa existência, ocuparam as mais elevadas posições, descem, em existência seguinte, as mais ínfimas condições, desde que os tenha dominado o orgulho e a ambição. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocam acima dos outros, se não quiserdes ser obrigado a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porque Deus saberá dar-vos o mais elevado no céu, se o merecerdes. Hoje nós vamos falar, então, sobre a humildade e o orgulho. O que vem a ser a humildade? A humildade, ela é caracterizada pela consciência das próprias limitações, a modéstia, a simplicidade. Já o orgulho, ele vem com admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, arrogância, soberba, atitude prepotente ou até mesmo de desprezo com relação ao outro. Uma vaidade, uma insolência. Eu não vou ligar, não. Eu não quero que ligue. Quais não... são os tipos de humildade que existem?
Existe a humildade verdadeira. É a qualidade da pessoa que age com simplicidade. Uma característica da pessoa que assume as suas responsabilidades sem arrogância, sem prepotência, sem soberba. Ela atua na posição que ela está, fazendo o seu melhor. Seja como um coordenador de gari, seja como um presidente, seja como um manobrista de elevador, né? A pessoa faz o seu melhor assumindo as suas responsabilidades. O próprio Cristo assumiu a sua responsabilidade quando ele dizia sim, sim, não, não. Ele tinha noção real do papel que ele tinha que desempenhar, que era a vontade de Deus. Então, nós temos que cumprir as nossas responsabilidades, independente se nós somos pessoas num alto grau de escalão ou pessoas que estão num baixo escalão. Por exemplo, nós temos grandes homens como Allan Kardec, que aceitou o compromisso de fazer essa doutrina dos espíritos. Temos Maria Teresa de Calcutá, que ela fez um trabalho lindo e maravilhoso para ajudar os mais pobres. A humildade, ela é considerada, muitas vezes, uma qualidade nossa. Ela é uma qualidade nossa, bastante positiva e benéfica. Você vê que o próprio Cristo, ele agradece a Deus por nos dar o conhecimento, a possibilidade de nos revelar o segredo dos céus aos humildes. Ele fala, Senhor, obrigado, Pai, por eu poder dar esse conhecimento aos humildes de coração. E não aos orgulhosos, que envaidecidos do conhecimento do mundo, tratam a Deus como se fossem iguais. Jesus vem tirar o planeta da ignorância. E ele agradece a Deus poder falar aos humildes e poder todos ouvirem. Por quê? Ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus. Cada um desempenhando a sua função. Cada um, independente da função que desempenha. Temos que agir com humildade, porque essa é a vontade de Deus, nosso Pai. Nós também podemos falar de uma falsa humildade. O que é falsa humildade? É aquela pessoa que tem cara de humildade, usa uma roupa humilde, que usa uma voz humilde, mas no fundo, ela não é humilde. Ela não parece ser humilde, porque a humildade é algo que vem de dentro. É a intenção da pessoa, é o que a pessoa tem dentro dela. Ela pode até parecer por fora que é humilde, mas como ela age? O que ela carrega ali dentro dela? Nós podemos dar um grande exemplo, por exemplo, de reis e rainhas que muitas vezes moram num castelo grandioso e que são humildes. São pessoas extremamente humildes. Enquanto nós podemos também dar o exemplo de um orador que mora num casebre e ele é completamente, gosta de ostentar, gosta de não parecer uma pessoa maior do que ele é. Isso nos mostra o quê? Que a humildade, ela está dentro da pessoa. A verdadeira humildade é aquela pessoa que faz o bem sem ostentação, que faz o bem sem esperar o retorno. Quantas pessoas fazem o bem esperando receber algo em troca para poder dizer que fez o bem? E como é que nós devemos agir? Tem uma frase na doutrina que diz o seguinte: ninguém é tão pobre que não possa dar algo de si, o seu tempo, uma prece, esperar sempre a gratidão em Deus. Nós temos dentro do Evangelho, do segundo Espiritismo, o óbolo da viúva, que é um dos grandes ensinamentos que Jesus vem nos dando. Quando aquela senhora, ela vai e dá a única coisa que ela tinha de mais valioso, tirando inclusive dela mesma, 2 moedas daquela época. E o próprio Cristo diz, em verdade vos digo, que esta pobre viúva deu muito mais do que aqueles que ali puseram dar suas dádivas, que eram os outros que chegavam ali com muitas moedas. Isso está em São Marcos, tá? Capítulo 10, versículo 41 a 44. Agora vamos falar do contrário.
vamos falar sobre o orgulho, né? A humildade nós já compreendemos que é algo que vem de dentro, que é sincero, independente de onde você estiver, qual a situação que nós estivermos, nós podemos ser humildes quando temos isso dentro do nosso coração, quando fazemos com a nossa intenção verdadeira. E o orgulho? O orgulho, será que ele é algo somente negativo, como as pessoas acham? Não. O orgulho tem coisas positivas também. O orgulho, ele pode ser chamado de autoestima, de autoconfiança, né? Eu tenho orgulho naquilo que eu faço, eu devo valorizar as minhas qualidades como filha de Deus, devo utilizar essas qualidades para fazer o bem a mim e a todos que estão ao meu redor, né? Os nossos dons, os nossos talentos, as nossas aptidões, mesmo que muitas vezes nós usemos esses talentos ou essas aptidões para coisas negativas, né? Mas são benefícios que nós recebemos para auxiliar o próximo e a nós mesmos. Por exemplo, nós temos em alguns países onde a educação da criança, desde pequenininha, ela é levada a ter sua autoestima, a desenvolver sua autoconfiança, e ela consegue, né, fazer isso. E nós também devemos fazer isso, usar esse orgulho positivo para incentivar aquele que está do nosso lado, para reconhecer os nossos talentos, e por que não usar desses talentos para fazer o bem, não é mesmo? Por outro lado, nós temos aquele orgulho negativo, que é chamado de soberba. É contra esse que nós devemos trabalhar. É contra esse que diz o Evangelho que nós devemos construir a nossa reforma íntima. Por quê? Nós não precisamos morar num palácio como um rei e uma rainha, né? Mas nós podemos ser humildes, mesmo morando num castelo onde tem o rei e a rainha. Porque a humildade, gente, ela tem que vir do coração, né? A humildade tem que ser uma coisa verdadeira, porque nós somos filhos de Deus, nós temos as características de Deus dentro de nós. Aqueles que negam a humildade verdadeira, porque acham que ser humilde é uma coisa de gente boba, de gente tola, né? Que vai ser passado para trás, né? São espíritos que ainda não estão maduros para compreendê-la, nem para senti-la no coração. Mas como Deus é nosso Pai, né? Ele está sempre a nos auxiliar. Ele auxilia-nos como um grande médico, para que nós tiremos o orgulho, que é a catarata de nossa alma, que não faz a gente enxergar a humildade como uma qualidade positiva e benéfica. E voltamos a dizer, é necessário que realizemos a reforma íntima, para que deixemos de lado esse orgulho, para que lembremos que Deus é nosso Pai, e Ele vai sempre nos receber, como filhos perdidos, pois mais cedo ou mais tarde os nossos olhos se abrirão. E nossos filhos, voltando como filhos pródigos, é isso que nós seremos. Ele sabe que está dentro de nossa alma. Ele sabe que vamos curar as nossas cataratas interiores, que vamos deixar de lado o orgulho. Daí ele nos dá uma grande oportunidade. A reencarnação, na verdade, é para nos ajudar a nossa visão deturpada. Ela é um dos mecanismos que Deus, nosso Pai, utiliza para que possamos abrir os olhos para curar a nossa catarata da alma, o nosso orgulho. E aí nós devemos analisar, né? O que tem refletido as minhas ações? Será que eu tenho dado o meu tempo? Será que eu tenho dado o meu melhor com as capacidades que eu tenho? Será que eu tenho dado o meu supérfluo? Eu tenho agido com o próximo como eu gostaria que ele agisse comigo? Eu tenho refletido as minhas ações automaticamente ou estou agindo com um sentimento puro? Eu tenho confiança em Deus, nosso Pai? Eu estou doando com a intenção de ser reconhecido pelos homens? Ou de ser um representante de Jesus em minhas atitudes?
Nós temos que analisar, né, como é que nós estamos agindo. Dificuldades, todos nós temos, mas devemos confiar em nosso Pai e realizar a ação necessária que precisamos ter ou fazer com responsabilidade para focar na solução do problema, para fazer o que nos compete. E se mesmo assim a situação não mudar, é porque temos algo a aprender com essa situação. A humildade, a tolerância, a indulgência, a paciência. Eu preciso reconhecer minhas limitações, mas preciso reconhecer também os meus talentos. Eu preciso lembrar que eu sou filho de Deus, que não desampara a ninguém e que sempre nos dá oportunidades para o nosso progresso. Que é nosso Pai, que nos ama, que está sempre a nos convidar ao nosso próprio melhoramento. Não podemos deixar que os problemas sejam maiores do que as soluções, porque nós temos Deus, nosso Pai, junto conosco. E o próprio Cristo nos disse, se nós, sendo imperfeitos, não damos pedra a um pão, a um filho que pede pão, imagina Deus se ele nos dará pedra. Ele é nosso Pai, perfeição, né? E muitas vezes é na hora da dificuldade que nós temos a beleza dos gestos bons, verdadeiros, humildes, de auxiliar uns aos outros. Quantas vezes, no meio de uma crise, no meio de um problema, nós temos a oportunidade de usar a nossa criatividade, de doar o nosso tempo, de dar um auxílio para aquela pessoa, criar novos caminhos e soluções. Quantas pessoas se reinventam exatamente nas situações difíceis, né? Fazendo essa mudança, né? Essa reforma, colocando a responsabilidade da escolha em suas próprias mãos e Deus auxiliando. A experiência da vida é o que você faz com aquilo que te acontece. Deus é a justiça, a caridade e ouve a todos humildemente que o procuram. Sempre. Nós temos um exemplo que nós podemos falar de um homem que é um homem humilde, que fez um grande trabalho no início, né? Que é o Betinho, que ele criou aquele programa de ajudar as pessoas, fez aquilo por auxílio às pessoas. Nós temos grandes atrizes, temos pessoas da mídia que fazem as coisas sem ninguém saber, grandes empresários, temos ONGs que auxiliam uns aos outros, que não ficam, né, esperando o retorno, fazem por amor, né? Fazem por humildade, por compaixão, né? Uma vez, um repórter perguntou para o Chico Xavier qual era a questão mais importante da vida dele, né? Afinal de contas, ele se achava um servidor inútil da doutrina espírita, o mais pequenino de todos, né? Um dia, ele falou que ele não passava de um verme no mundo, né? E nesse mesmo instante, Emmanuel aparece para ele e fala: não insultes um verme, Chico. Ele funciona ativo na transmutação dos detritos da terra, com extrema fidelidade ao papel de humildade e valioso servidor da natureza. Quer dizer, a partir desse momento, então, o Chico começa a se definir como subverme. Isso está no livro Trecho das Vidas de Chico Xavier, de Marcel Souto Maior. Nós temos também a nossa querida Santa Teresa de Calcutá, né, que ela disse: estarei, se alguma vez vier a ser santa, serei certamente uma santa na escuridão. Estarei continuamente ausente do céu para acender a luz daqueles que se encontram na escuridão da terra, né? Nós também temos um grande trabalhador que aceitou, que se responsabilizou pela obra da codificação do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, em que ele dizia, dentro da doutrina, né? Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, se nós procurarmos sermos humildes,
se nós procurarmos fazer ao outro o que gostaríamos que o outro fizesse, se nós olharmos e reconhecermos as nossas características, nós nos tornaremos aquelas pessoas responsáveis, ativas, né? Com a fé forte. E nós devemos lembrar sempre, 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 que não devemos esquecer que somos todos filhos de Deus, que todos devemos deixar de ser vítimas e lembrar que somos co-criadores da confiança que o Pai deposita em nós. Só para lembrar um fato muito importante para vocês verem a importância, né, da humildade desse grande trabalhador, né, o Chico Xavier. Uma vez ele contando que ele estava indo buscar o ônibus, né, para ir ao cartório. E da casa dele até a residência, até esse cartório, era mais ou menos uns 3 quilômetros, e estava esperando o ônibus chegando. Então, quando o ônibus chegou, ele subiu, o ônibus já estava partindo, quando, de repente, o Chico ouve uma criança, né, chamando, tio Chico, muito nervoso. Então, o Chico pede para o motorista parar, ele desce, né, ele chega, o ônibus continua e ele chega a perder o ônibus. E ele falou para o motorista, para o ônibus, porque eu acredito que essa criança vem correndo em direção e eu acho que ele está precisando de uma grande ajuda. Então, ele desceu, perdeu o horário dele, a criança chegou perto dele e ele perguntou, o que aconteceu, meu filho? E ele respondeu, a criança, tio Chico, eu queria pedir ao Senhor para me dar um beijo. E o Chico disse que esse, eu acho que foi um dos acontecimentos mais importantes da minha vida. Ele deu isso na entrevista Fonte Estado de Minas, em 1980. Então, nós vemos inúmeros, né? Inúmeros exemplos da humildade do Chico, da humildade da Santa Teresa de Calcutá, de grandes trabalhadores, o Gandhi, mas todos eles assumindo a sua responsabilidade perante o trabalho, né? Assumindo, fazendo a fé ativa, a fé raciocinada, né? Que nós pegamos tanto dentro da doutrina. E o Chico também uma vez foi, achei bem interessante essa parte, ele tinha uma pessoa que não gostava dele, né? Então ele humildemente foi atrás dessa pessoa, que era considerado seu inimigo, né? Pedir desculpas. Né? Quantos de nós, né, teríamos essa humildade? Diante disso, o desafeto dele perguntou, né? Chico, você me procurou por ser humilde ou por você ser sem vergonha? E a resposta dele foi simplesmente por ser sem vergonha. Quer dizer, você vê aí que Chico, ele não reconhecia, né, que ele era humilde, ele apenas achava que ele era um pequeno subverme, como ele disse. E nós temos qualidades, todos nós, né? Então vamos pedir a Deus, nosso Pai, que possamos ter a coragem, né, de realizar essa nossa reforma íntima, que tenhamos a confiança em Deus, nosso Pai, que está sempre nos dando oportunidades, que nós sejamos um trabalhador, né, fiel, que tenhamos a coragem de assumir as nossas responsabilidades, independente da situação que nós estivermos, que façamos com amor, façamos com humildade, que lembremos que somos filhos amados de Deus, nosso Pai. Fiquem com Deus, uma boa noite.